E aí, meu amor, tudo bem com você? Então, hoje nós vamos ver a história de duas pessoas, uma conhecida e outra nem tanto. Dr. Flipe conta a história de um rapaz lá no Texas que era muito autoconfiante e ele tinha certeza que se ele lançasse um projeto lá, um bang jump, tudo ia dar certo, que ia ser o maior sucesso. Isso na época que essa modalidade começou a ficar conhecida. Então ele arrecadou tudo o que ele precisava de grana, tal, só que ele não tinha experiência nenhuma no assunto. Então o que aconteceu? Ele fez, né, construiu a torre e deu o primeiro salto. Só que acontece, o elástico era muito comprido. Então a autoconfiança de Jack se sobrepôs à capacidade de estudar melhor o assunto. Agora a sorte é que ele fez esse salto no rio, né, no Rio Guadalupe, no Texas. Então ele não se afogou, mas viu mais peixes do que gostaria. Então, o Dr. Flipe conta que o excesso de confiança pode convencer as pessoas de que elas são capazes de realizar algo, mesmo sem nenhuma experiência prévia. Agora, e se isso for combinado com a baixa persistência? Nesse caso, a pessoa às vezes talvez empreenda num negócio que leve meses ou até anos para vingar, para começar a dar frutos. E como ela não tem paciência para isso, ela vai abandonando o projeto no meio do caminho. Então ela perde tempo e perde dinheiro com isso. E perde credibilidade também. Mas existem pessoas que são extremamente autoconfiantes, são agressivas e por trás de tudo isso tem um carisma. Então elas meio que enganam, elas conquistam, elas seduzem as pessoas. Ele conta o caso de Gengis Khan, que foi um governante mongol em 1165. Ele era violentíssimo, arrasava as nações em volta, matava mulher, velho, criança. Ele era muito violento mesmo, sabe? Só que ao mesmo tempo ele era carismático, então ele enganava as pessoas com o carisma. E as pessoas, os homens, os guerreiros, queriam se associar a ele. Por quê? Porque significava que eles iam ter bastante dinheiro, que eles iam ter prestígio, que iam conquistar belas mulheres, mesmo que a custo de nações inteiras morrendo, nações inteiras passando fome, nações inteiras sendo dizimadas. Tudo a ver com os dias de hoje, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, os homens de Khan obtiveram grandes fortunas pessoais graças a batalhas vencidas durante seu domínio. Na verdade, mesmo para aquela época, a história relata que o nível de destruição era inacreditável. Gengis era impiedoso. Então agora ele vai observar um pouco da personalidade de Khan. Primeiro, ele era um visionário determinado a controlar a maior parcela do mundo que fosse capaz de ocupar. Segundo, ele era a prova de balas. Sua enorme autoconfiança o levou até a posição de líder máximo no mundo daquela época. Terceiro, ele era um rolo compressor, porque ele atropelava tudo que estivesse em seu caminho. Quarto, podemos afirmar que ele era um iceberg, pois demonstrava pouca consideração pelos demais. Então, veja só, ele, além de tudo isso, ele não tinha respeito às normas. E o que acontece quando alguém não segue as normas? O que acontece quando a pessoa escreve as próprias leis? Nossa, tá passando um filme na minha cabeça. O resultado é um déspota que dominará quem quiser, da maneira que quiser. Eis o ancestral do despotismo corporativo. Então, será que há algum Khan nos dias de hoje? Há vários Khans no dia de hoje, né? Nós estamos cansados de ver, inclusive no nosso país. Daí ele conta a história aqui de um executivo que era assim, sabe? Ele construiu um império.
Só que ele, para comprar a lealdade dos funcionários, ele subornava. Então, assim, todo mundo ficava sob o comando dele, porque todo mundo queria grana. Skilling, o nome dele, Jeff Skilling. Ele era carismático, atraía para o seu lado os melhores executivos, os que dominavam a arte dos negócios o seguiam. Aqueles que mais contribuíam para a sua vitória eram recompensados com espólios e guerra, mulheres, riquezas e subalternos. Mesmo para essa época, a história relata que o nível de destruição foi inacreditável. Por quê? Porque ele levou a empresa que ele trabalhava à destruição. Chama Enron, essa empresa, era uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Então, ele fala que as limitações pessoais que transpareceram na vida de Gengis Khan são as mesmas que se identificou em Jeff Skilling. Altíssima determinação para alcançar suas metas, autoconfiança elevada, caráter não muito protetor e pouco respeito às normas. São traços comuns a ambos. Então, por quê? Porque assim, aquela coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele fazia as próprias leis e todo mundo tinha que se subordinar a ele, sabe? Ele praticamente se considerava um deus. Ele arrasava seus inimigos sem nenhum senso de culpa ou remorso. E daí esse Jeff Skilling chegou à Suprema Corte lá nos Estados Unidos, ele foi julgado e todo mundo foi sentenciado. Uns pegaram 25, outros 15, outros 20 anos de cadeia, alguns até 30 anos de cadeia. Daí perguntaram a ele, né? Pediram para ele dar uma declaração e ele insistiu que não havia feito nada de errado, que não entendia porque estava sendo chamado para se defender. Cara de pau, né? É como os dias de hoje, né? Só que lá não tem essa da pessoa ser descondenada, ela tem que pagar pelo que ela fez, né? Então, assim, tanto ele quanto a equipe dele que causaram todo esse estrago foram presos e tiveram que amargar a sentença. Então, Dr. Flipe diz, visto que nenhuma empresa pode superar as limitações de seus líderes, as deficiências daqueles em posições de liderança acabarão afetando toda a empresa. Porque o líder é o espelho, então se ele for isso, impiedoso, arrogante, né, se ele se achar um Deus, que tudo tem que estar sob o controle dele, é lógico que os demais não têm o que fazer, porque é a liderança. Naturalmente a empresa irá à falência, não tem outra saída. Não é minha intenção condenar Jeff Skilling. De fato, ele não é diferente de qualquer outra pessoa que tenha sido enganada por suas limitações. Todas as levamos conosco para o trabalho e depois voltamos com elas para casa. Elas não desaparecem a menos que nos concentremos nela e as eliminemos. Se você não estiver tomando nenhuma atitude com relação a elas, pode estar arriscando mais do que imagina. E é verdade, né? Nesse caso, olha só, custou milhares de empregos, custou a liberdade das pessoas que se associaram a eles. Lógico que eles não eram inocentes, eles debandaram para o lado deles porque lhes convinha. Eles queriam encher o bolso e conseguiram, só que pagaram um preço alto por isso. Custou a estrutura familiar, porque tantas famílias desempregadas, imagina, mexeu na estrutura familiar, talvez tiveram que mudar o estilo de vida, ou muitos que já eram pobres ficaram miseráveis. Tudo por quê? Por causa do egoísmo de alguns. Então, o que ele fala aqui, se não trabalharmos as nossas limitações pessoais, não só nós sofreremos as consequências, como também as pessoas ao nosso redor sofrerão por tabela. Mas é isso. Conta pra mim, você concorda com esse posicionamento do Dr. Flipe? Eu amo saber a sua opinião. Se não for inscrito no canal, não se esqueça. Aqui, ó, botãozinho à esquerda. É só você clicar e ativar o sino das notificações. Fica com Deus e até o capítulo 20.